Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, eu acho que pega todo mundo, que é como a gente reage quando a pressão aumenta, sabe? E para isso nós recebemos um material excelente do Teologia 24 Horas, do pastor Francisco Miranda, que faz um contraste bem interessante entre reagir na força e obedecer na fé. Exato. E o ponto de partida do devocional é o que ele chama de sede da alma. Sabe aqueles momentos em que a paciência, a força, simplesmente acabam? Sim, sei bem. Então, a pressão leva a gente para uma resposta quase que automática, né? E a provocação aqui não é sobre o resultado final, mas sobre o processo, o como a gente chega lá. E tem um versículo-chave para guiar essa conversa, certo? Bem sim. É de Números capítulo 20, versículo 8. A instrução para Moisés e Arão é bem específica. E falai à rocha e dará a sua água. Falai a rocha. Parece tão simples, né? Mas o contexto que você falou, da sede da alma, da pressão, muda tudo. Vamos tentar visualizar a cena. Moisés está ali, no deserto, liderando um povo cansado, reclamando. A pressão devia ser absurda. Com certeza, e é exatamente aí que a história vira a chave. No auge da frustração, Moisés não fala com a rocha. Ele a golpeia 2 vezes. E a água sai, né? O problema é resolvível, pelo menos aparentemente. Pois é, a água jorra, o povo bebe, mas para Deus o problema não era a sede. O resultado foi alcançado, mas o processo, a obediência no detalhe, essa foi quebrada. O nome do lugar onde isso acontece? Meribá. Esses nomes em textos antigos nunca são por acaso, né? O que significa? Ótima pergunta. Meribá, em hebraico, quer dizer contenda, disputa. É o nome perfeito para um lugar onde a fé esfria e a briga, a irritação, assume o controle. Faz todo sentido. E a repreensão de Deus a Moisés é muito direta. Ele diz, não crestes em mim para me santificardes. Peraí, para me santificardes. O que isso quer dizer na prática? Soa um pouco teológico demais, talvez. Mas é o ponto central. A palavra grega usada para santificar aqui é agiazo. E ela não significa só ser santo, mas tipo, honrar ou demonstrar a santidade de alguém publicamente. Ah, entendi. A crise de sede não era uma licença para desobedecer. A atitude dele precisava honrar a Deus na frente de todo mundo. Nossa, então a falha não foi só um erro de procedimento, foi uma falha de relações públicas para Deus, por assim dizer. Exato. A atitude de raiva dele comunicou que Deus era um ser que precisava ser forçado, e não um em quem se podia confiar. Isso é muito mais profundo. E fica ainda mais quando o apóstolo Paulo, séculos depois, escreve lá em 1 Coríntios que a pedra era Cristo. Uau! Aí muda tudo de perspectiva. Se a rocha era um símbolo de Cristo, o ato de ferir a rocha ganha um peso simbólico gigantesco. Exatamente. A sugestão do devocional é que, diante dos nossos problemas, a nossa rocha, a resposta não é bater com mais força. É falar com fé. Isso. E para fechar essa ideia, o material do Teologia 24 Horas destaca a palavra hebraica para rocha, tsur. Não é qualquer pedra, significa rocha firme, base segura. Uma base. Um refúgio. A ideia é que, em momentos de estresse, a nossa base segura não deveria ser a nossa explosão, mas a confiança, a fala com a base. Muito bom. E como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, de forma prática? O texto propõe uma autoavaliação com uma pergunta bem direta. Quando a pressão aumenta, eu costumo falar com fé ou ferir com palavras? Forte essa pergunta. E tem um desafio também, identificar uma área onde a gente está no modo merebá, de disputa, sabe? E, conscientemente, trocar uma resposta dura por uma que edifica. E para ajudar a afirmar essa mudança, o devocional termina com uma declaração e uma oração, né? Sim. A declaração é, em nome de Jesus, declaro que neste dia eu responderei sob pressão com fé, inteligência emocional, domínio próprio e obediência, e Deus será santificado pelas minhas palavras e atitudes. Amém. E a oração é um pedido a Deus para governar a língua e o coração, para que a escolha seja sempre honrá-lo na forma de reagir. Uma reflexão final muito poderoso.
o pastor Francisco Miranda nos deixa pensando se estamos falando ou ferindo. E como sugere o próprio material, comente como este devocional diário falou com você, especialmente se hoje você decidiu falar à rocha em vez de reagir na força do braço. Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e infográficos. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.